Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 7. Vamos estudar o Salmo 103, que traz o assunto Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o texto áureo é o Salmo 103, verso 1, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A verdade prática: Deus deve reinar em todas as áreas da nossa vida. Hoje vamos estudar este salmo, um salmo de adoração, um salmo de celebração a Deus. E este salmo, ele expressa o amor de Deus, a bondade, misericórdia e o aspecto do caráter de Deus de ser compassivo, longânimo, amoroso, bondoso. Então, esses atributos vamos estudar dentro desse salmo. E o que é interessante é que, desde já o Antigo Testamento, nós temos relatos bíblicos de Deus sendo bondoso, amoroso e longânimo, né? Que muitos estudiosos dizem que o, no Novo Testamento nós desfrutamos da graça de Deus e desses atributos, e que no Antigo Testamento era um Deus mais severo, um Deus da lei, e que a graça não se manifestava no Antigo Testamento. Coisa que eu discordo, e este salmo é uma prova disso, que mostra a bondade e misericórdia de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. A nossa lição, ela, como a gente falou, ela é baseada no Salmo 103 e ela tem três tópicos. O primeiro tópico são os aspectos gerais, vai falar sobre o autor, título e data, classificação e os vocativos de adoração. E o segundo tópico fala sobre motivos para adorar. Aqui nós vamos ver o perdão e a cura, livramento e honra, velhice e juventude. Terceiro tópico, vamos falar sobre a grande misericórdia de Deus. E aqui dentro vamos estudar misericordioso e compassivo, eterno amor de Deus e bendizer ao Senhor. Esses são os tópicos da nossa lição. A nossa lição, ela tem três objetivos também. O primeiro objetivo é identificar autor, título e classificação e também vocativos de adoração. Segundo objetivo, elencar, destacar os diversos motivos para adorar ao Senhor. E o terceiro objetivo, reconhecer que o Salmo 103 irradia o amor de Deus com a mesma intensidade revelada pelo Evangelho. Glória a Deus. E a nossa leitura bíblica é todo esse Salmo, o 103, que nós vamos ler agora, tá? Ainda vamos ler na versão NAA, que é a nova versão da Almeida, da João Ferreira de Almeida, uma versão muito, muito boa, muito compreensível. Então, aconselho você a ler a Bíblia nessa versão. Ela não perde a formalidade da tradição de João Ferreira de Almeida e, ao mesmo tempo, ela é bem compreensível para você entender. Diz assim o texto bíblico: Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Lemos então todo o Salmo de número 103. E agora vamos entrar na aula, mas antes quero já pedir a você que se inscreva no nosso canal, clica nesse botão aí do like, deixa o seu like nessa aula e comenta aqui embaixo também o seu nome, a sua cidade onde você mora e a congregação aonde você congrega, onde você faz parte, qual é a sua congregação. E se você é ou não daqui de Belém, né? Quando você mostrar aí a sua cidade, nós vamos saber. Eu sou daqui de Belém do Pará, da Igreja Mãe, e nós estudamos a lição da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. E me diga também se você estuda a revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eles também trabalham com escola bíblica e eles estudam outro conteúdo diferente do nosso. Então, me diga se você também estuda essa lição, essa revista da CPAD, tá bom? Glória a Deus. A nossa lição, ela inicia falando a respeito da introdução. Chegamos ao Salmo 103, uma das mais belas páginas bíblicas de poesia. O texto exala o amor e misericórdia de Deus. Ao estudá-lo, encontramos o mesmo Deus retratado nas páginas do Novo Testamento. Parece dividir a alma e o espírito juntas em medulas. Nele podemos enxergar o coração de um poeta agradecido e apaixonado. Então, a gente entende que no Novo Testamento a graça de Deus ela se manifesta em Cristo Jesus, e algumas pessoas, elas dizem, os dispensacionalistas, eles acreditam que Deus ele se manifesta através de dispensação, e que a graça ela só é manifesta e só é desfrutada pelas pessoas no Novo Testamento. Mas este Salmo 113, ele nos mostra que a graça de Deus ela se revela desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis. A graça de Deus já se revela. Quando Deus mata o cordeiro em Gênesis para vestir Adão e Eva, ali já era uma tipologia de Cristo, sendo ele o cordeiro, sendo ele aquele que cobre a nossa vergonha, aquele que nos veste. Então, a graça de Deus ela se revela em todas as páginas da Sagrada Escritura. Então, não podemos negar que a graça de Deus ela se manifesta aqui no Antigo Testamento.
O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre aspectos gerais, e aqui dentro nós vamos ver no primeiro ponto autor, título e data. Como nós vemos aqui no título do salmo, em itálico, esse é um salmo atribuído a Davi. E aqui no tópico, no primeiro tópico, no primeiro ponto, vai dizer que este salmo é de autoria de Davi, reforçando o que dissemos na aula anterior, muito embora esses títulos não constem nos originais das Escrituras, são muito antigos e já apareciam na tradução do Antigo Testamento para o grego, a conhecida versão da Septuaginta, cerca de 200 a 300 anos antes de Cristo. E sobre a data da escritura do Salmo, podemos dizer que está entre o ano 1000 a 930 antes de Cristo. Então, uma data bem antiga, mas desde o Antigo Testamento ele já vinha intitulado como sendo de Davi, né? Desde a tradução do hebraico para o grego, como eles colocam aqui na Septuaginta, ele já trazia essa informação a respeito da autoria. O segundo ponto é a classificação. O Salmo 113 é um cântico de aleluia, ou de ação de graças, ou de adoração. A palavra aleluia significa louvor. Trata-se de uma das páginas mais tocantes da Bíblia. Nesse salmo, Davi expressa um coração agradecido perante um Deus cheio de amor. Então, esse salmo vai expressar várias coisas, né? Mas uma delas é a gratidão de Davi pelas coisas que Deus fez. Então, é muito louvável e é muito importante termos esse coração agradecido diante das obras, diante das coisas que Deus ele faz. O segundo ponto aqui, terceiro ponto, aliás, são vocativos de adoração. E aqui já vai mencionar o verso de número 1, entrando então no conteúdo do salmo. Verso 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Para compor este hino, Davi faz vários chamamentos. O primeiro vocativo de adoração é dirigido ao próprio compositor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Depois de convocar o primeiro, sua própria alma, Davi inclui anjos a partir do verso de número 20 e 21. No verso 1 e 2, Davi convoca a sua própria alma. No verso 20 e 21, nos versos 20 e 21, Davi convoca os anjos e todas as obras criadas pelo Senhor em todos os espaços. No verso 22. Retornando no fim do vocativo inicial, eis uma maravilhosa visão do mundo divino. Assim devemos viver, ligados à Igreja do Senhor, presente em toda a terra, ligados às obras do Criador, ao céu, através da oração. Então, Davi, ele convoca como um grande maestro, convoca todo o exército criado para juntos louvar a Deus. Então, é um salmo de adoração. Nós conseguimos compreender isso. Aqui no segundo tópico da lição, nós vamos estudar os motivos para adorar. Esse é importante. Motivos para adorar. E o primeiro ponto é perdão e cura. É o verso de número 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Assim como as trevas destacam a luz, a multidão dos nossos pecados, entenebrecidos, terminam por evidenciar o grande amor de Deus pelo ser humano, conforme Romanos capítulo 5, verso 20. Deus é quem perdoa todos os nossos pecados, sejam quais forem, em todos os tempos e circunstâncias. Então, adorar a Deus pelo seu perdão, isso é algo muito louvável e muito importante. Nós, muitas vezes, costumamos valorizar mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são
infinitamente mais importantes e valiosas do que as coisas materiais. Por quê? Pelo simples fato das espirituais serem eternas, das coisas espirituais serem eternas. E as coisas materiais, elas estão presas à circunstância e tempo, então elas passam, elas deterioram, elas estragam, elas vencem e elas acabam. Então, uma cura, por mais importante que seja, não estou dizendo que não é importante, mas uma cura, por mais importante que seja, um dia ela não importará mais, porque um dia nós vamos morrer. Então, de que adiantará você ter o corpo saudável se um dia você vai morrer? É muito importante ter o corpo saudável, não estou dizendo que a saúde não é importante, mas se você for comparar o peso do perdão e o peso de uma cura, o perdão ele é muito mais importante, porque o perdão nos leva para junto de Deus, nos dá nos permite entrar no reino de Deus, no céu. A cura não. Então, você pode ser curado e não ser salvo, mas você não pode ser salvo e não curado. Então, nós devemos valorizar mais o perdão de Deus, porque ele nos garante a salvação. Tem doenças, tem enfermidades e tem é, problemas de saúde que você sempre vai ter, que Deus não vai te curar. E isso não significa que Deus não te ama. Então, tem coisas que ele vai nos curar e tem coisas que ele não vai curar. O que nos cabe é orar, pedir sempre a cura de Deus, mas entender que se ele não quiser curar, ainda assim ele seja louvado, ele seja engrandecido, que tudo seja para a glória de Deus, seja a nossa enfermidade, seja a nossa a nossa cura, né? A nossa saúde. Então, assim, a saúde ela é muito importante, ela é muito valiosa, mas o perdão de Deus é mais importante. E quando Deus nos perdoa e também nos cura, é maravilhoso. Mas pode haver de acontecer dele somente nos perdoar. E isso já é muito bom. Estar em paz com Deus é muito bom, é muito importante e infinitamente mais valioso do que uma cura. Espero que vocês compreendam esse conceito. Mas é, Ele é quem tem o poder de nos perdoar e também de nos curar. Tá? E nós devemos louvar o seu nome por tudo isso. Segundo ponto aqui dentro, livramento e honra. Aqui nós estamos estudando motivos para adorar a Deus. O primeiro é perdão e cura. E o segundo aqui é livramento e honra. É o verso 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nem sempre precisamos de cura para viver as riquezas e, e não, nem sempre precisamos de cura para viver. Às vezes, só o livramento pode nos afastar da morte e do inferno. Quem da cova redime a tua vida? É o verso 4, né? É o reconhecimento sincero de um homem que viu a morte de perto. Então, Davi, ele viu a morte de perto em algumas circunstâncias da vida dele. Por exemplo, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele viu a morte de perto ali, né? Quando o próprio Saul e o seu exército em diversas vezes perseguiram Davi para o matar, ele viu a morte de perto. E se não fosse Deus para o livrar, né, ele teria provavelmente morrido. Quando Absalão, seu próprio filho, querendo roubar o trono, perseguiu e tentou matar Davi, que nessa ocasião era o pai de Absalão. Então, ali mais uma vez ele viu a morte de perto. Então, um homem que ele enfrentou várias dificuldades e vários problemas, e nós precisamos reconhecer que é Deus quem nos livra dessas armadilhas, dessas tentativas, né, investidas de Satanás de nos matar. É Deus quem nos guarda. E é Ele que também nos honra, nos
nos honra. Então, nós devemos ser gratos e devemos louvar a Deus por essas coisas. Um coração agradecido é um coração que louva e que bendiz a Deus. Então, se você perceber, o Senhor sempre, em todas as circunstâncias, Ele tem cuidado de nós. E isso é maravilhoso. Isso precisa ser reconhecido. Não viva como se você não se importasse com essas coisas, né? No decorrer da vida, ali na correria do dia, muitas vezes não agradecemos por essas coisas, mas elas acontecem todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que nós somos enviados como ovelhas para o matadouro. Então nós devemos reconhecer que todos os dias o Senhor nos livra da morte. E isso é muito importante. Terceiro ponto aqui dentro desse tópico é velhice e juventude. É o verso de número 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Certamente Davi se recorda da misericórdia do Senhor ao longo de sua vida. Ele foi jovem, envelheceu, conhecendo e servindo a Deus. Juventude e velhice são faixas etárias que preocupam alguns. Quando avançamos na idade, podemos não deter mais a mesma força de trabalho, sofrer a perda de rendimentos e o aumento dos gastos com a saúde e a alimentação. Porém, Deus é quem nos farta de bem, suprindo as nossas necessidades e curando as nossas enfermidades. Então, aqui um ponto que deve ser destacado. Em todas as faixas etárias da nossa vida, nós devemos servir a Deus, né? Não devemos servir a Deus só na infância, na adolescência, juventude, mas também na fase adulta, na velhice. Em toda a vida devemos servir a Deus. Agora, a nossa vida ela é feita de investimento. Então, nós devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Isso já pensando na velhice. Porque quando chegarmos na velhice, vamos ter ainda uma qualidade de vida se a gente investir nisso enquanto é novo. Então, preserve a sua vida, preserve o seu corpo, cuide da sua saúde para quando você chegar numa idade avançada, você chegar na velhice, mas chegar bem, chegar com saúde, com disposição, para você servir a Deus com ainda um gás, com ainda um vigor. Então, cuide da sua saúde, pratique exercício. Costumo falar isso aqui, pratique uma arte marcial para você ter uma melhor qualidade de vida. Isso é muito importante e isso faz com que você viva bem e viva melhor. Então, não é só a quantidade de tempo que vamos viver, mas também a qualidade da vida que vamos ter. Então, isso é importante. E em todos os momentos, Deus é Ele quem nos preserva, é Ele quem nos supre, é Ele quem providencia as coisas que nós necessitamos. O último tópico aqui é a grande misericórdia de Deus. E o primeiro ponto é misericordioso e compassivo, verso de número 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Então, assim, desde o Antigo Testamento nós estamos percebendo aqui o caráter de Deus, de ser bondoso, misericordioso, compassivo, longânimo. Essas virtudes de Deus, elas precisam também estar presentes na nossa vida. Nós devemos agir dessa forma, porque não há nenhum sentido a gente pedir a misericórdia de Deus sobre nós se nós não agimos com misericórdia quando temos a oportunidade. Não há nenhum sentido você pedir a bondade de Deus sobre a sua vida se quando você tem a oportunidade você não é bondoso, você age com maldade, você age com malignidade. Então, não tem sentido. Nós devemos ser e expressar a regra de ouro, né, do Evangelho. Jesus falou que nós devemos fazer às pessoas aquilo que a gente quer que os outros nos façam. Então, plante antes de querer comer. Plante antes de querer comer.
faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então, se você quer ser amado, ame. Se você quer receber a bondade, seja bondoso. Se você quer receber a misericórdia, seja misericordioso. Seja antes de querer receber, tá? Que você tenha um coração doador. Você tenha em mente que você precisa, antes de receber, doar, tá bom? Segundo ponto aqui, o eterno amor de Deus, verso 12 e 13. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, e como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu vi aqui, se eu não estou enganado, 3 referências aonde Deus ele trata de forma diferente aqueles que o temem. E aqui é uma referência. Aqui o Senhor, ele afasta de nós as nossas transgressões, as coisas que fazemos de errado, quando tememos o seu nome. Então, você, ao temer ao Senhor, você é livre de todas as suas transgressões. E isso é maravilhoso, irmãos. É tão bondoso que o Senhor ele coloca a responsabilidade sobre nós. Né? Ele poderia apenas nos livrar e pronto. Mas não, ele coloca o temor ao Senhor, ao seu nome, como uma condicional para que recebamos dele o livramento. Então, que você possa compreender o valor do temor a Deus, respeitar a Deus, a presença de Deus, a pessoa de Deus, o nome de Deus, quem Ele é, como um Pai, como um Deus, como um Rei, que você tema o nome do Senhor, assim Ele vai conceder a você livramento das suas próprias transgressões, né? Lembrando que não é injusto aquilo que poderia recair sobre você, mas pela bondade do Senhor, pelo seu amor eterno, que é o tema desse ponto, ele nos afasta das nossas transgressões. E o último ponto aqui é bendizei ao Senhor. E ainda que aqui no tópico anterior, a gente viu os motivos, né? No tópico 2, nós vimos os motivos para bendizer a Deus. Mas ainda que ele não tivesse feito nada, ele já fez tudo por nós. Mas ainda que ele não tivesse feito, nós devemos bendizer e adorar a Deus pela sua pessoa, por quem ele é. E não somente pelo que ele nos deu, mas por quem ele é. Ele é Deus, ele é o dominador soberano sobre todas as coisas, ele é o Criador. Então, que nós venhamos a adorar o Senhor por quem Ele é, pela sua pessoa. E aqui é o verso de número 20 ao 22. Diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, aqui, como eu falei anteriormente, devemos adorar e bendizer a Deus por quem Ele é. E um ponto que eu queria mencionar, que eu não disse lá no início, mas assim, a primeira convocação de Davi a bendizer a Deus é a sua própria alma. Isso nos ensina que o louvor ao Senhor não deve ser da boca para fora, não deve ser de forma robótica, mecânica, mas deve ser de forma espontânea, deve ser de dentro, da alma, algo que vem do coração. Esse é o verdadeiro louvor a Deus, aquilo que agrada a Deus, né? Que sai da sua alma, que é sincero. Então, Davi ele convoca no início e ao fim deste salmo a sua alma a louvar a Deus. Aqui nós encerramos a nossa lição. Obrigado por estudar conosco. A aplicação pessoal diz assim: pare por um momento para recordar todas as coisas maravilhosas que Deus fez em sua vida.
Bendiga ao Senhor do fundo de sua alma, você será renovado com uma alegria contagiante. Que Deus te abençoe. Agora, no final, eu peço que você responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. A primeira pergunta: segundo o texto da lição, como está o coração de Davi ao compor o Salmo 103? Segunda pergunta: a honra é comparada a que objeto pelo salmista? Terceira pergunta: qual as 2 faixas etárias estratégicas na vida humana que são destacadas para mostrar o cuidado de Deus a seus filhos? Então, responda aqui nos comentários. Muito obrigado mais uma vez por estudar conosco nesta aula. Lembre de compartilhar esse vídeo com alguém. Fica na paz e até a próxima.